Muito boa noite, muito boa noite. Começando mais uma live aqui. Deixa eu deixar aqui assim. Muito boa noite. Hoje o tema... Putz, tá carregando. Agora tá. Hoje o tema é decisão. Vou até colocar aqui. Decisão. Terceiro comentário. Esse é o tema da live, que é um dos temas mais importantes que tem. Vou só pegar uma garrafa de água, porque eu vou falar bastante. O tema de hoje é decisão, tá? Que vem da palavra cisão, que é cortar, certo? Você corta, então você se decide. E eu vou jantar aqui enquanto isso, porque acabei de chegar para quem viu, eu estava lá na clínica, junto com a nutricionista, doutora Gabriela. Acabei de chegar em casa. Essa live é muito mais motivacional do que qualquer outra coisa. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de decisão. Quantas vezes você já prometeu que segunda-feira começaria diferente? E não começou. Peraí, deixa eu assinar para o pessoal que está entrando. Motivação, ela é emocional. A decisão, ela é estrutural. Ela faz parte de você, da sua estrutura. Ela te, além disso, né, ela te dá toda uma base para você não deixar de fazer. Tá? Vou fazer agora aqui uma quebra de crença. Tá? A maioria das pessoas, não estou falando que é vocês, a maioria das pessoas acham que precisam estar animadas, precisam estar com energia, né? Precisam do momento certo. Só que a decisão, ela vem antes da motivação. A estrutura vem depois da decisão. Ou seja, primeiro você precisa se decidir. E quando você se decide, você começa a se estruturar nisso, na sua decisão. Certo? Agora vamos fazer uma construção estratégica para todo mundo conseguir acompanhar o que eu estou falando. A partir do momento que você tem a decisão, né, a decisão ela gera uma organização alimentar, um horário fixo, um treino marcado, um sono respeitado. Então, assim, todo o seu ciclo circadiano se adequa à sua decisão. E o ciclo circadiano é a coisa mais importante que a gente tem, né? A gente deve prezar. Então, a partir do momento que você toma a decisão e você começa a ter uma organização alimentar, um horário fixo, seja para comer, seja para deitar, seja para acordar, treino marcado, um sono que você respeite o sono, você começa a melhorar todo o seu ciclo circadiano. Ou seja, a decisão te levou, com pequenas mudanças, a melhorar toda a sua estrutura do ciclo circadiano. A disciplina não nasce, nunca nasceu e nunca vai nascer na emoção. Tá? Ela nasce na clareza.
Ou seja, para você fazer alguma coisa todo dia, você precisa entender o porquê que você está fazendo. A partir do momento que você entende o motivo de você estar fazendo aquilo, isso já não, sabe, já fica claro para você e você sabe onde você tem que ir. Você precisa entender o motivo do porquê que você está agindo assim, porquê que você escolheu tal coisa, porquê que você está andando nesse caminho. Quando você entende, não adianta, você precisa fazer tal coisa, você precisa treinar. Mas por que eu preciso treinar? Por conta disso, disso. Você começa a entender o por trás. Entende? Isso, estou dando um exemplo. Um exemplo. A partir do momento que você começa a compreender tudo que você faz, e por que você faz o que você precisa fazer, o que você tem feito, você começa a se entender melhor. Quando você se entende melhor, você começa a ter o autocontrole sobre si mesmo, né? Obviamente. E o autocontrole te faz ir para qualquer lugar. É com o autocontrole que você vai chegar onde você quiser. Você vai querer. É com o autocontrole que você vai fazer tudo o que você quiser fazer. É só com o autocontrole. Sem isso você não consegue. E como é que... tá bom, mas eu falo... Ali, faz favor, desliga essa luz, desliga essa aqui e aquela. Isso. E aquela ali. Bem melhor. Obrigado. A partir do momento que... Eu sempre falo muito, né, da questão do autocontrole. E aí eu recebi perguntas, né, tipo, como que eu faço para conseguir me autocontrolar ou para ter Oi? Você vai ficar com a gente? Eu vou pegar meu telefone. Não sei, cadê? Mas vem ficar aqui um pouquinho com a gente, eu já estou terminando. Tá bom. Comecei agora. Tô na live. Não, tô na live. Então, assim, aí o pessoal perguntou, como que eu faço para exercitar essa questão do autocontrole? Porque eu sempre falo que é uma briga entre você com você mesmo. E a decisão está muito ligada nisso. Porque a partir do momento que você decide, a partir do momento que você coloca aqui, que você decidiu fazer tal coisa, e você faz, porque não adianta, você, não, vou fazer tal coisa, e aí, não, vou fazer dieta, no dia seguinte, não, só uma batata frita. Aí você se lascou, tá? Não é assim que funciona. A partir do momento que você decide e você faz, você se mantém naquela decisão, acabou. O teu autocontrole está começando a se construir, a ser construído. E quanto mais decisões você tomar e fazer, mais autocontrole você terá. Isso é simples. Todo mundo que entra eu gosto de assinar, tá? Uma aplicação prática para você colocar no seu dia a dia. Você precisa defina três decisões inegociáveis para os próximos 30 dias. Só isso. Tipo, vamos dar um exemplo. Quero bater a meta mínima de tomar água. Coisa pequena. Quero bater a meta mínima de comer proteína. Ter um horário fixo para dormir. Treinar 3 vezes por semana, no mínimo. Só isso. É pequena. São pequenos hábitos. A gente nunca começa grande. Sempre pequeno. Que é de pouquinho em pouquinho. Estava assistindo um vídeo hoje muito interessante, que eu vou até repostar ele porque é muito interessante. O cara está numa palestra, e é exatamente isso que eu prego. O cara está numa palestra falando, ninguém aqui nessa sala vai conseguir fazer um negócio de tantos milhões. E o pessoal, né, ficou firme, ficou quieto. Ele falando, ninguém nessa sala vai conseguir fazer um negócio de milhões. O que ele quis dizer?
para essas pessoas construírem alguma coisa, elas são elas ainda, só que é uma outra versão delas. E qual seria essa outra versão? Qual seria a nossa melhor versão? É basicamente a versão, a nossa, teoricamente, né, a nossa melhor versão é aquela versão que temos autocontrole sobre nós mesmos, sobre nossas vontades, sobre nossos pensamentos, sobre nossas atitudes. Estou lendo o livro Hábitos Atômicos e fala muito sobre essas decisões inegociáveis e como construir hábitos. Esse livro é maravilhoso, é um dos meus favoritos, eu já li. Eu tenho inclusive ele no PDF. Quem quiser esse livro em PDF, que eu gosto de ler livro, eu sempre leio muito no telefone, porque eu leio em qualquer lugar, por isso que eu leio bastante livro. Quem quiser, eu tenho em PDF. É só mandar um direct e eu mando o PDF, tá? Esse livro é maravilhoso. É um pouco dele que eu realmente estou falando. Eu li ele há um tempo, mas realmente as lições são, assim, extraordinárias. O conhecimento que a gente leva para a nossa vida é extraordinário. Então, Hábitos Atômicos é um livro que eu com certeza recomendo. E quanto mais a gente vai esforçando essas pequenas mudanças, essas pequenas decisões, fazendo uma analogia com os problemas, quanto menor os problemas que a gente vai lidando, né, a gente vai acabar aumentando o problema. Então, quanto menores hábitos que a gente vai mudando, a gente vai conseguir ter força para mudar um hábito maior. É muita ilusão das pessoas acharem que, não, 2026 eu vou ser um homem que vou fazer... Homem, que eu tô falando de mim, tá? Que eu vou querer treinar tantas vezes por semana, que eu vou querer comer tantas coisas, que eu vou querer ler tantos livros. Mas, cara, só mudou o dia. Nossa, mudou o ano, mas você não virou uma pessoa diferente. Para você ser quem você quiser ser, você precisa começar das pequenas coisas. Começa uma coisa, uma. Eu dei alguns exemplos, né? Tipo, treinar 3 vezes por semana, ter um horário para dormir, ter um horário para acordar. Escolhe um. Pra você ficar bom naquilo, que já vai virar seu hábito, e aí vai ficar mais fácil. Porque é a mesma coisa. Escovar os dentes ou tomar banho é o momento que as pessoas mais refletem sobre a vida. Por quê? Virou um hábito automatizado. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver esses outros hábitos automatizados, você começa a entender melhor o seu corpo. E com base nisso, você vai começar a melhorar, você vai começar a ser a sua melhor versão. A versão de quem faz o que quer fazer, de quem faz acontecer o que quer que aconteça. Entende? E é muito bom essa versão. Eu digo que eu já cheguei nessa versão, mas eu ainda sempre preciso melhorar. Porque eu já consegui fazer muita coisa que eu queria fazer. Tudo com pequenos hábitos. Então não adianta você se iludir. Falar, não, do dia pra noite, segunda-feira, vou cortar todos os doces, vou parar de fumar, não vou beber álcool. Só mudou o dia, você ainda continua o mesmo. Se você falar, não, esse mês aqui eu vou tentar reduzir o doce. Mês seguinte, vou tentar reduzir o cigarro. Vai ficar automático. Porque você percebe que nada pode te vencer. Nada pode te ferir. Que é o livro do David Goggins. Ele começa, também é outro livro que eu super recomendo. Já comentei ele em outras lives. Super recomendo esse livro. Agora, eu vou tocar um pouco no emocional. Você é uma pessoa que, vou dar o exemplo
né, da pessoa obesa. Você é uma pessoa obesa que falou que vai parar, vai começar a fazer dieta. No primeiro dia você come batata frita. Fala, porra, não consegui vencer a batata frita. Você começa a se sentir mal com isso. Você começa a se sentir inferiorizado. Quando chega o dia, aí você fala, não vou comer batata frita, e você não come, você sai melhor. Você se sente melhor por uma batata frita. Uma batata frita. Agora imagina quantas coisas você pode ir se sentindo melhor. Vou estudar 10 horas. Não estou indicando ninguém a estudar, tá? É uma coisa que eu faço. Vou estudar 10 horas. E eu estudo às 10 horas, eu me sinto o máximo. Que eu fiz o básico. O mínimo eu fiz. Que é fazer o que eu falei. Só que o mínimo já é difícil. Vou para academia todos os dias dessa semana. E você conseguiu, no final da semana você vai sentir o cara. Para não falar outra coisa. Você vai sentir maravilha. Sabe, vai dar gosto. Porque você vai, não, agora qual que é o próximo? Não, beleza, agora eu tô treinando, tô comendo certo. Agora qual que é o próximo? Vou cortar tudo doce. Agora eu vou fazer uma dieta. Agora eu vou... É sempre um passo adiante. Isso que é maravilhoso. Isso tudo começou com a decisão. Com a arte de você aprender a decidir e fazer o que você decidiu. De você falar pro teu corpo quem é que manda. Se é você ou tua mente. Isso é a maior guerra que existe. Que eu até falei que é uma passagem do Alcorão. O pessoal voltou da guerra, e aí o profeta na época, não lembro se foi o Maomé, não lembro. Mas o profeta na época falaram, vocês venceram a guerra, né? Agora bem-vindo para a maior guerra, que é você contra você mesmo. Essa sempre foi e sempre será a maior guerra. É a guerra interna. Tá? É você contra você mesmo. Que até você entender quem manda no teu corpo é você, você não vai fazer nada na sua vida. Você não vai conseguir aquele emprego que você quer, você não vai chegar naquele peso que você... Pai? Não, já estou terminando. Podia ficar aqui um pouquinho. Eu entrei era 11h40, eu acho, mais ou menos. 10h40, deve ir até umas 11h10, eu vou só até umas 11h15, só para fechar os 30 minutos. Vai ficar um pouquinho com a gente? Eu peço perdão, tá? Porque cheguei agora em casa, estou jantando, não vi minha família hoje o dia inteiro, porque fiquei trabalhando e à noite fui para a clínica. Então, é isso. Mas é o meu compromisso com vocês. E pior, é o meu compromisso comigo mesmo. 30 dias, 30 lives. E já pediram mais dias, então esse feedback eu adoro escutar. Inclusive, deixa eu segurar isso aqui. Inclusive, eu até coloquei uma caixinha de perguntas, eu li todas as perguntas, todas as respostas, né, que mandaram sobre temas da live. E aí eu até tinha organizado, né, feito todo um cronograma, porém, não sei se eu vou conseguir fazer nessa semana. E não é porque eu não quero, ou porque eu não tenho força de vontade, nada do tipo, tá? Nada. É porque amanhã é um dia especial, no sábado eu vou para São Paulo, na sexta eu vou ter live com uma pessoa, então eu não tinha me estruturado nessa questão, tá? Inclusive a ideia é, toda sexta-feira, trazer alguém novo, então sempre que vocês tiverem indicação de quem chamar, vocês podem ficar à vontade, tanto nas caixinhas de perguntas que eu mando, quanto no meu direct, pode ficar à vontade, sou eu que respondo mesmo, então é bem interessante. Abordaram temas
diversos temas, né? Até porque eu comentei sobre o sono. E para quem não sabe, o ambiente ele influencia muito no seu sono. E aí mandaram, isso tá no meu livro, no e-book, mandaram em relação às luzes, luzes do ambiente, que é um tema super, hiper, mega importante. Porque, tipo assim, isso aqui é a luz amarela. A não ser que você esteja criando um hospital, você não precisa de luz branca, tá? Fechado? Então eu vou chamar uma pessoa que é uma arquiteta de interiores, para ela explicar tudo sobre iluminação, que é uma live incrível. Provavelmente vai ser sexta-feira que vem, tá? Mas eu aviso vocês. E aí toda sexta-feira quero trazer alguém para abordar um tema específico. Então eu vou pegar gente de várias áreas. Médicos renomados, colegas meus, não só de médico, como gente que estuda psicologia das coisas, advogados, vereadores, gente de tudo que tem a ver, né, em relação aos meus conteúdos. E não adianta aqui eu ensinar coisa que nem eu faço, né, nem eu falo, e que não vai na mesma linha que eu. Porque eu prezo muito o ambiente que eu me coloco, seja online, seja físico. Eu tento ter o máximo de controle sobre o ambiente, tá? Porque o ambiente molda a gente. E se você não está satisfeito no ambiente, se você está, você precisa mudar de ambiente. Senão você vai continuar sendo um produto sobre o meio, tá? Esse assunto não é dessa live, já abordei em outras lives. Mas é só para comentar justamente que eu não vou trazer ninguém que eu não partilhe da mesma ideologia. Teve gente que pediu para fazer live comigo, até me senti lisonjeado. Só que às vezes não batia com o meu intuito, tá? Então eu via que não era o melhor para mim. Por isso que eu ainda não chamei ninguém. Essa sexta-feira, se Deus quiser, vai ser a primeira live em parceria com outro médico, tá? Que ele, assim, é um dos melhores médicos que eu já conheci, tá? O cara é sensacional, ele sabe sobre tudo, o cara já fez mais de 200 artigos, assim, eu tenho o prazer de falar que é um dos meus melhores amigos, porque o conhecimento que ele tem é absurdo. Sobre qualquer coisa, ele tem conhecimento. Parece uma enciclopédia humana. Assim, é extraordinário a maneira que ele tem de pensar, tá? Inclusive, vou estar com ele amanhã. Ele é, sinceramente, é uma das melhores pessoas. Ele está participando do protocolo do Dr. Yu. Está emagrecendo, está ficando bem legal. O pessoal perguntou sobre antes e depois. Só que como é uma coisa recente, isso não é resultado imediato, eu ainda não postei. Mas eu vou postar, tá? Então é isso. Eu acredito eu que tenha dado 30 minutos. Eu não tenho certeza. Tá? Eu devo ter começado ali umas 11h40, 11 e pouquinho, 10 e pouco, né, aliás. Então eu acredito que já tenha dado meia hora. Então eu agradeço a todo mundo que entrou, todo mundo que tá presente e a todo mundo que vai ver pelo Reel, tá? Porque essa live fica salva. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter tomado um tempo do seu dia pra entrar aqui, apesar que até o meu dia foi um pouco desorganizado, eu não postei muita coisa. Então eu só tenho que
Só tenho que agradecer, tá? Uma boa noite a todos vocês.